Professor, acho que estamos todos aqui. Então tá. Então, gente, todos muito bem-vindos aí a essa última sessão, né? Então, do SEMEAD. É um prazer receber vocês aqui. Eu já tive contato, já baixei os artigos de vocês durante a semana, fui lendo alguma coisa. Lembrando, né? Esse momento aqui é um momento de debate acadêmico, né? Então, ele ajuda a enriquecer o trabalho, as ponderações aqui não são no sentido pessoais, né? Jamais seriam também, mas só para deixar isso claro, né? Na ideia de que o óbvio tem que ser dito, mas é sempre no sentido de provocação, né? O debate acadêmico, ele funciona em cima de pluralidade, ele funciona em cima de pontos de vistas, então... A ideia do evento acadêmico é essa, né? A gente tem uma frase aqui na Univale, no sul de Santa, aqui no litoral de Santa Catarina, que a gente fala que artigo é igual cachorro, tem que sair para passear. Tem que sair para passear, tem que apresentar, tem que levar ele para evento, ele tem que ser o teu carimbo, ele tem que ser o teu job market paper, ele tem que ser a forma com que as pessoas te reconhecem, conhecem, e avaliam realmente, né? Então, novamente, talvez algumas coisas que vão ser ditas aqui vão um pouco para fora do que tu esperava de sentido, né? Porque sempre tem o ponto que um artigo ele tem um público-alvo, né? E numa revista a gente tem certeza que o público-alvo está muito próximo do que a gente busca, né? A gente lê muito aquela revista, etc. Evento pode ser muitas vezes um bingo, né? Talvez o professor ou quem está na banca manja muito daquele assunto, talvez não manja tanto assim. Então, se não manja tanto assim, a gente fica mais em aspectos de metodologia, como que o paper se comunica com quem está lendo. Se é uma pessoa que manja um pouco mais, aí sim, tem um debate um pouco mais teórico e tal. Nessa sessão especificamente, a gente está um pouco mais corrido que o normal, porque são 5 artigos, né? Então, a gente vai ser um pouco chato aí com o horário, passou tempo, a gente não vai deixar passar para que seja justo com todo mundo. Isso inclui a mim mesmo. Então, eu já estou falando por 2 minutos, para mim chega, agora é com vocês, o show é de vocês. Eu só estou aqui de avaliador, moderador, né? E que a gente tenha uma boa sessão aí. Muito boa tarde a todos e Gisele, fica à vontade. Gente, boa tarde. Eu vou passar a sequência dos vídeos como eles estão no site, ok? Vou lá buscá-los. Nós vamos começar com e-learning estratégico. Professora, a gente pode apresentar aqui também ao vivo? Apesar de que eu tenho vídeo. Oi, boa Olha, tarde, me ouvindo? eu estou te ouvindo, Isadora. Eu... Acho que a gente prefere passar o vídeo, se for um consenso de todos, em função do tempo. Pode ser? Pode ser. Pode ser? Então vamos lá. Olá, estou aqui para apresentar o trabalho e-learning estratégico em função da competitividade empresarial no século XXI. Eu sou Alencar Rodrigues Florencio, atualmente estou estudando no programa do PPGA da UFRN e esse trabalho foi escrito juntamente com Ana Mayra Gonçalves Lozardo e o doutor Afrânio Galdino Araújo. Em uma perspectiva geral, o e-learning é um método de aprendizagem à distância que utiliza tecnologias digitais como computadores, dispositivos móveis e softwares educacionais para formar e treinar pessoas, alinhando o desenvolvimento de competências aos objetivos estratégicos da organização, estando mais comumente presente na educação corporativa e no ensino remoto, considerado o futuro do EAD. Estudos apontam que, quando comparado a métodos tradicionais, o e-learning traz de retorno para a organização, em média, $30 a cada $1 investido em produtividade. A inserção dessa tecnologia nas organizações também pode gerar uma receita de 26% a mais por funcionário e projeções atuais de mercado estimam que o mercado de e-learning crescerá mais de 110% até 2028, podendo alcançar um valor de mercado de aproximadamente $1 trilhão até 2032. O objetivo desse trabalho é compreender como o e-learning tem sido utilizado pela gestão estratégica para impulsionar a competitividade empresarial, e a metodologia desse trabalho explica que ele trata de um estudo qualitativo, de natureza explicativa, porque ele busca ampliar generalizações, definir modelos teóricos e relacionar hipóteses, e é baseado na revisão sistemática da literatura. Como contribuição, o trabalho apresenta um framework explicativo relacionado à cadeia do e-learning estratégico para a competitividade empresarial, a fim de situar o leitor no sentido de que, se eu vou implantar o e-learning na organização, o que eu preciso fazer, o que eu preciso trabalhar, quais são as etapas que precisam ser desenvolvidas na minha organização. A metodologia desse trabalho
Inicialmente foi definida pela questão norteadora, ao definir a questão norteadora e a elaboração dos escritores. Inicialmente pensamos em fazer essa etapa pelo método PICO, né? Mas percebemos que o método PICO ele teria lá a condição de comparação e controle, que neste modelo a gente não precisa comparar. Como a gente não precisa comparar, então adaptamos o modelo método PICO para o acrônimo PVO, que analisa aí o problema, as variáveis que gostaríamos de estudar e os outcomes, que seriam os resultados, como população, ou o problema que nós estamos buscando estudar são as gestões estratégicas que buscam melhorar a aprendizagem, como variáveis o uso de metodologias de e-learning e como resultado aquilo que nós esperamos, a competitividade empresarial. Assim, nós partimos para uma revisão sistemática da literatura, onde as estratégias de busca foram definidas como estratégia empresarial, e-learning e competitividade. As bases de dados utilizadas foram a SCL, o SPEL e o periódico da CAPES. O critério de elegibilidade considerou um período um pouco maior, dada a dificuldade de encontrar a temática no território brasileiro. Não tem sido muito trabalhado, mas a gente percebe que no âmbito internacional já é um pouco mais trabalhado de uns 20 anos para cá, tendo sido mais desenvolvido tanto no âmbito internacional como no âmbito nacional, após a pandemia da Covid-2019. Né? Os critérios de elegibilidade incluíram aí um período de 2001 a 2023, com acesso gratuito e completo, independente da língua e revisado por pares. Os critérios de exclusão consideraram os trabalhos que foram duplicados ou não compatíveis com o objeto de pesquisa, e a filtragem de tratamento foi feita através do programa da Zotero para análise dos títulos e dos resumos. Foram obtidos no total 158 trabalhos para leitura, dos quais 6 foram excluídos por duplicidade e 146 foram excluídos por não guardar relação com o objeto da revisão, e 6 trabalhos, por fim, foram coerentes com a questão de estudo e comporam o corpus de pesquisa. Nesse painel, a gente traz aqui o framework que nós produzimos como resultado do nosso trabalho, né? E ele vem aqui apresentar a cadeia do e-learning estratégico, né? Mostrando para a gente quais são as áreas que a organização trabalha e como trabalha para poder obter os resultados que vão gerar competitividade empresarial, né? Inicialmente, a gestão do conhecimento, né? Ela é integrada. Ela integra o e-learning, a tecnologia do e-learning, com técnicas de aprendizagem em um movimento que figura como um investimento no capital humano que vai gerar aí uma organização que aprende em qualquer lugar, qualquer conteúdo e em qualquer momento, né? Além disso, é possível perceber que uma organização orientada ao aprendizado, né, ela trabalha duas grandes áreas, a capacidade de aprendizagem dos colaboradores e trabalha também uma cultura de aprendizagem, ou seja, não basta apenas a gente coletar informações, transformar essas informações em conhecimento e depois disseminá-las em rotinas de aprendizagem. É preciso que o corpo gerencial, o comportamento da organização, ela esteja baseada numa quebra de modelos mentais que facilitem processos de inovação, que estejam direcionados a aumentar uma capacidade de resposta inovadora, né, a partir dos conhecimentos que estão sendo trabalhados. E para isso é preciso haver uma abordagem gerencial que compreenda a organização como um sistema de aprendizagem. Quando a gente une esses esforços, tanto na capacidade de aprendizagem quanto na cultura de aprendizagem, a organização ela passa a ter resultados de respostas de alto nível, né? Mas é preciso que a gente mantenha essa cultura de aprendizagem ativa, porque não basta o investimento numa tecnologia. É preciso trabalhar o interno e, veja bem, de formas diferentes, a capacidade de aprendizagem dos colaboradores e a cultura de aprendizagem, mas como uma forma que seja trabalhado dentre os gestores, dentre aqueles que são líderes dentro da organização. Por fim, é necessário a gente também falar que quando as organizações ela entendem o e-learning como um recurso, né, elas podem desenvolver os seus objetivos estratégicos e capacitar, né,
capacitar os seus colaboradores, né? E criar capacidades valiosas, raras e difíceis de imitar, a partir de programas de treinamento personalizado, né? Quando a gente junta todos esses esforços, a organização acaba aí por adquirir competitividade e retorno acima da média. Por fim, nós concluímos que o e-learning consolida e transforma o conhecimento em competitividade, tendo em vista que, através da aprendizagem, a organização ela adquire maior eficácia nos processos internos e isso aumenta a satisfação do cliente, favorece a imagem organizacional e torna o e-learning como uma estratégia empresarial de criação de valor. Essas são as referências bibliográficas e obrigado. Professor, temos 8 minutos agora, vou marcar. A Isadora está aqui, né? Eu acho que a outra autora também tá. A Ellen Carla? Mas esse Ah, artigo não é meu, professor, viu? Ah, É meu, desculpa, da perdão, Ellen. professor. perdão. É meu. Ellen, desculpa, perdão. Tudo Ellen, bem. então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu tenho um particular interesse nisso, tá? Nessa parte de e-learning relacionado a empresas, eu acho bem interessante como é que isso tem sido utilizado, não só no e-learning, mas como que as empresas estão aprendendo sobre aprendizado, estão gerando suas próprias universidades, seus próprios cursos, então como que isso está não só na empresa para input, né, mas também como um output do mercado, então essa parte toda tem sido cada vez mais utilizada desde que a CAPES permitiu essa abertura, né? Então, cada vez mais empresas com suas universidades também. Mas focando no teu trabalho especificamente, eu queria entender assim, qual foi tua motivação principal para fazer isso daqui, do ponto de vista de experiência, porque a preocupação que eu tenho é que quando tu fala de e-learning gerencial, né? As dimensões que isso pode assumir, né? Se é uma coisa mais treinamento, se é um e-learning treinamento, se é um e-learning desenvolvimento do pessoal, se é um e-learning mais formativo, educacional. Então, tentar entender qual foi a motivação para onde tu caminhou e se tu enxerga essas coisas como sendo parecidas ou se tu acha que esse teu modelo ele é um pouco mais direcionado para um tipo de e-learning, para um tipo de objetivo de e-learning ou para outro tipo de objetivo de e-learning. Então, né, esse trabalho partiu de uma experiência profissional que eu tive dentro dos Correios, que dentre as organizações públicas foram a primeira que começou a trabalhar o e-learning estratégico, né, de utilizar cursos para fazer com que o corpo da organização atingisse os seus objetivos através de uma gama de conhecimentos e informações que eles filtravam, tratavam e ofereciam para os seus colaboradores. No ambiente privado, os bancos também foram os que principais, as principais instituições que deram esse pontapé, né, inicial. E a gente viu isso muito acontecer, tipo, de uma forma deficitária dentro das organizações, porque, primeiramente, tinha-se o desafio de que as vantagens de que você, quando você implanta esse e-learning, você vai ter um aprendizado que pode ser colocado de forma capilarizada, não vai depender do jeito ou da interpretação daquela pessoa que treina, porque o treinamento vai ser uniformizado, fica muito mais barato, porque vai poder atingir todo o mercado, por exemplo, o, o, os Correios é uma organização que tem uma agência em cada município. Só aqui no meu estado tem 226 agências. Então, assim, diminui muito os custos de treinamento e eles podem fazer com que uma informação que o funcionário que tem lá em Brasília tenha também aqui na Paraíba, né? E tenha na mesma qualidade, no mesmo nível de entendimento, sem nenhum déficit, né, de aprendizado, façam que o colaborador ele possa aprender no momento que seja melhor para ele, que estrategicamente para a organização é melhor, porque não precisa tirar o colaborador do ambiente de trabalho para poder ser treinado, e faz com que esse treinamento não seja um treinamento assim genérico, mas sim um treinamento que seja voltado ao entendimento do que a organização está querendo naquele momento. Então, assim, em momentos como o da Covid-19, entre outros momentos, porque a gente sabe que o mercado, ele flutua muito, né? Então, simplesmente quando a gente fala de competitividade, é muito interessante a questão do e-learning, principalmente porque, e
por causa disso, né, o sistema bancário foi o primeiro que adotou no meu privado, né? Então, Uhum. assim, justamente por ter esse entendimento. Então, quando eu fiz esse trabalho, eu comecei a ver, assim, as categorias que surgiram dentro da revisão sistemática e comecei a ligar as relações e ver o que dentro da teoria se encaixava com o que estava acontecendo realmente, né? E por isso que a gente formou aí esse framework que alinha o que a gente tem o que eles têm de estratégia posta com o que a gente tem de teoria dentro da administração. Foi por isso que eu convergi tudo nesse quadro. Entendi. Porque eu fiquei procurando em alguns locais do paper se tivesse assim exatamente quais foram as palavras-chave exatas que tu usastes para fazer as buscas, como é que foi porque eu lembro muito de um trabalho de um menino do INSPER, muito bom por sinal, que já está hoje professor da Copenhague, então quando eu fazia doutorado ele era doutorando, então eu chamo menino por isso, não é um menino, que ele fez sobre treinamentos na Natura. Ele conseguiu fazer experimentos, inclusive. Foi muito legal, um trabalho Sim, muito sim. bacana, que ele mostrava lá que experimentos realmente ajudavam na produtividade. E nesse sentido, esses treinamentos vieram com isso, só que, embora ele tenha abordado tudo isso, ele não usava lá naquele momento a palavra e-learning necessariamente. E foram treinamentos virtuais, então ele chamava isso, treinamentos virtuais ou cursos online, não necessariamente o e-learning. Então, aqui que eu fiquei um pouco assim, porque a queda de 146 artigos para 6 é uma queda bem brusca, né? Mas eu entendo que é necessária para filtrar no que tu precisa, mas não necessariamente que tem que ser com o e-learning, né? Poderia ser com virtual, treinamentos virtuais, treinamentos, como eu falei, virtuais, online. Então, só se tu pensasse nisso também, se tu não fizeram isso, ou escolheram usar o e-learning, porque é um conceito específico que vocês estão usando, só para entender um pouco do trabalho. Porque o conceito do e-learning seria o aprendizado à distância, mas um aprendizado de máquina, né? Então, assim, precisaria ser uma coisa que não fosse exatamente um treinamento, porque, assim, o e-learning, ele tanto vai atingir, envolver, né, um aprendizado EAD, que é aquilo que a gente conhece hoje, como ele vai também, por exemplo, tanto na parte das universidades privadas como nas públicas, eles utilizam muito a IA, né? Eles colocam, não é uma pessoa que transmite Uhum. aquele treinamento, e isso há 20 anos atrás. Então, assim, já estava sendo muito desenvolvido, mas aqui no Brasil ainda não, né? Só em algumas organizações, como no sistema bancário e nos Correios. Aí depois foi que pegou mais, mas a gente sabe que existe ainda uma grande dificuldade do mercado de abraçar isso, até mesmo porque dentro do sistema do ensino superior, há uma certa, como podemos dizer, uma certa cultura de que o ensino à distância não vai gerar tanta satisfação assim, né? Mas aí a gente vem com esse artigo aí trazendo que não é satisfação que gera resultados e gera competitividade, né? Desde que esse ensino ele seja alinhado aos objetivos da organização e trazido no momento certo, né? E isso vai fazer automaticamente com que o os colaboradores eles têm um nível de resposta melhor e maior para os desafios que são propostos e automaticamente o cliente ele já percebe isso. Ele já percebe que a organização ela é diferente, ela tem um nível de resposta maior e ela gera capacidades que outras organizações não vão ter, nem no tempo hábil, né, que é necessário. Perfeito. Assim, assim, é uma leitura de alguém não especialista, né? Então, como eu falei lá no começo, mas o que que eu, assim, achei que poderia ter, talvez, então, já que tu não vais tratar da parte online e virtual, explicar por que que tu não vais. Deixa um parágrafo da introdução dizendo, ó, a gente está enxergando o e-learning por causa disso e não vamos usar o virtual e o online por causa disso, disso, disso. Para quando tu Sim, estiver sim. falando com o pessoal não especialista, como é o meu caso, ficar mais claro nesse sentido. Eu também adicionaria, Ellen, a parte das etapas dessas buscas que foram feitas, tá? Usei a palavra tal, as bases de dados tais, etc, etc. E, finalmente, só para finalizar, que a Gisele já avisou para a gente ali que estava finalizando, é, tanto as últimas duas páginas dos resultados e a tua página inteira de considerações, tu não faz o resgate dos autores. Então, ela fechou a consideração final sem nenhuma citação. Então, é aquele momento de cansaço, né, da entrega final do artigo, a gente sabe como é que é, mas só para deixar assim, resgatar esses debates que tu trouxesse lá na teoria e na introdução, resgatar de volta para a consideração final, que ali eu senti um pouco de falta do arcabouço teórico mesmo, tá bom?
Então, Jefferson, esse artigo já tinha sido trabalhado em 22 páginas. Aí, como a gente tinha limitação de páginas, eu Entende? só fiz cortei várias coisas, porque não dava para mim colocar todas as ideias. Então, Perfeito. vou trazer, resgatar aquilo que já tinha, né, com as suas considerações, né, para poder a gente publicar aí no periódico, com certeza. Perfeito. Parabéns pela pesquisa aí, viu? Eu agradeço por tudo, gente. Valeu. André, agora nós vamos passar o teu, tá? Ok. Olá a todos, o meu nome é André Alves, e antes de mais agradeço o vosso tempo e disponibilidade para ouvir a apresentação acerca do nosso trabalho, que desenvolvi com o professor Fernando Carvalho, um, intitulado Dynamic Managerial Capabilities and Organizational Change Capacity as Precursors of Organizational Dynamic Capabilities in SMEs. Portanto, para dar um pequeno enquadramento teórico, temos dentro da Resource-Based View que as empresas adquirem a sua capacidade competitiva de recursos valiosos, raros, inimitáveis, organizados, e dentro desta perspectiva, na Capability-Based View, temos que são capacidades organizacionais, Organizational Capabilities, que produzem esta vantagem competitiva, e há depois ainda um refinamento em que são, na verdade, não são quaisquer capacidades que produzem uma vantagem competitiva, ou mesmo uma vantagem competitiva sustentada, são capacidades dinâmicas. Isto, capacidades muito específicas que permitem a renovação dos recursos da empresa. Existe ainda dúvida acerca de exatamente como capacidades dinâmicas se desenvolvem, em que circunstâncias, e daí a nossa investigação em ver Organizational Change Capacity e Dynamic Managerial Capabilities como antecedentes de capacidades dinâmicas ao nível organizacional. Dentro da Organizational Change Capacity temos várias dimensões e podemos ver que são Trustworthy Leadership, Trusting Followers, Capable Champions of Change, Involved Mid-Management, que formam, no nosso modelo, uma dimensão intitulada Organizational Cohesion. Depois, Innovative Culture e Accountable Culture, que por sua vez formam a dimensão Change Culture, Systems Thinking and Effective Communication, que forma a dimensão Change Processes. E acerca desta dimensão, Organizational Change Capacity, vale a pena realçar, portanto, é uma dimensão que mede a capacidade latente existente dentro da empresa de aceitar produtivamente mudança a nível organizacional. Temos aqui Dynamic Managerial Capabilities, a começar com Human Capital, que mede a educação formal dos gestores da empresa. Portanto, estamos aqui a falar de conhecimento formalmente adquirido que os gestores têm. Social Capital, que mede as redes internas à empresa e externas que os gestores têm. E Managerial Cognition, que mede o conhecimento e capacidade de entender o negócio que os gestores têm. Aqui um pouco de metodologia. Nós obtivemos os nossos dados através de inquérito. Temos 729 empresas portuguesas, pequenas e médias, de indústrias e setores diferentes, e compensa discutir um pouco. Utilizamos Two-Stage Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis. E aqui muito rapidamente, para falar do método, o que o Two-Stage de duas fases neste método nos permite é avaliar a moderação dentro da FS QCA, e as suas propriedades de conjunção, aqui conjunction, significa que as condições não são avaliadas uma a uma, mas em conjunto. A equifinalidade, existem vários caminhos para chegar ao mesmo resultado, e a simetria, em que as condições precisam de estar presentes para um resultado, não são necessariamente as condições que, estando ausentes, prevêem a ausência do resultado. E a moderação é identificada como a receita causal que permanece substantivamente idêntica, com uma alteração da relevância entre condições centrais e periféricas. E aqui na moderação, como vamos ver no nosso modelo final, surge essa discussão porque nós decidimos introduzir internacionalização como um moderador desta relação,
a alterar o contexto a que as empresas têm acesso, o contexto e a informação onde as empresas operam. E aqui, portanto, a proposição é que com diferentes ambientes de informação onde a empresa atua, diferentes condições poderão ser suficientes ou necessárias para conseguir prever a existência de capacidades dinâmicas. E vemos, portanto, uma pré-análise, por assim dizer, em termos de necessidade, e que a necessidade de análise irá ver se alguma das condições ou a sua ausência por si só é necessária para a determinação da existência do resultado, e estaríamos à procura de uma consistência superior a 0.9, o que não encontramos, o que significa que não existe condição necessária. Então, fazendo a análise da suficiência, será útil ver aqui, em comparação, o modelo sem a moderação e com a moderação, como podemos ver à frente. E indo configuração a configuração, vemos na configuração 1 que, portanto, temos a receita causal de ter Change Culture como capacidade core e Managerial Cognition como capacidade core. E vemos que quando introduzimos a internacionalização da empresa como moderador, alteramos para ter Change Processes e não Change Culture como condição central, core. Indo à segunda configuração, verificamos que temos Change Culture, Social Capital e Managerial Cognition como core, e que aqui, apenas para empresas internacionalizadas, será Human Capital, Change Culture e Organizational Cohesion como core. Aqui temos uma ligeira alteração técnica da receita causal, visto que passamos aqui a ter Human Capital como condição core, e Social Capital desaparece de condição core, mas no entanto, olhando à primeira configuração, mesmo na segunda configuração e na terceira configuração, identificamos que a receita causal está essencialmente idêntica, porque o moderador estará apenas a alterar as relações existentes entre as condições e o resultado. A configuração 3, temos antes da moderação Change Culture e Social Capital como relações core, que é depois alterado para Human Capital, Change Culture e Organizational Cohesion. Em conclusão, vemos que a internacionalização de facto modera a relação entre DMC, OCC e DC. Vemos que Managerial Cognition e Change Processes são antecedentes críticos de Organizational Dynamic Capabilities quando estão presentes em conjunto, e que existem diversos caminhos através da presença de Organizational Cohesion, Change Culture e Human Capital para a chegada a Organizational Dynamic Capabilities. Em termos de limitações, vemos que isto é apenas um momento no tempo e apenas empresas portuguesas. Existem outros estudos que podem entrar em setores e indústrias mais específicos e, por último, antecedentes interrelacionados de capacidades dinâmicas organizacionais. O estudo de outros antecedentes poderá beneficiar desta abordagem configuracional. No entanto, uma limitação da própria abordagem é que ela apenas permite o estudo de 6, 7, 8 condições para um resultado com amostras de um tamanho relativamente razoável, visto que a necessidade de dados é exponencial com o número de condições estudadas. Agradeço a vossa atenção. Posso falar bem baixinho também? Eu não sei se só para vocês, mas ficou bem baixinho no meu áudio aqui. Eu já tinha tentado ouvir, aí eu pensei, bom, talvez seja só no meu, na hora da apresentação talvez fique mais alto, mas ficou bem baixinho, tá, André? Não sei se tu me Não, entende bem, tu é português, eu falo bem rápido, então talvez tu me entende bem não, tranquilo. perfeitamente, perfeitamente. Também estava a Ah, pensar nisso. Estava a pensar, depois, quando estava a ouvir, estava-me a soar bem. Agora aqui. tranquilo, tranquilo. Prazer, tá, André? Muito prazer te ter aqui no SEMEAD. Vamos lá. Eu tô falando porque eu tô entendendo que, como moderador, eu tenho o direito da fala, mas se alguém tiver dúvidas aí, tá, gente, por favor, fiquem à vontade. Eu não quero. Não é um pitch de informações para Jefferson Landa, é para o SEMEAD, né? Mas eu vou falando, se alguém tiver, só levanta a mão aí também, para a gente conversar. Na minha leitura do teu artigo, tá, André? Porque é onde eu entendi melhor ele, né? Alguns pontos assim que eu já vou te passar para tu que eu acho que assim ele está muito bem escrito, a fluidez dele está bem legal.
Pesquisa de 729 respondentes para SMEs é muito bom, é uma pesquisa bem legal mesmo. As considerações finais estão muito bem escritas, então parabéns por isso. Juntar-se a considerações finais e resultados, né? Então achei que ficou bem bacana. A discussão e resultados ficou bem legal ali. Eu gostei bastante de ler o teu trabalho ali. Aonde que eu achei que assim poderia ter algum ponto mais de explicação. E aí eu vou te elencar assim alguns que falando porque eu já deduzo que já está pronto para ir para uma revista, né? Então, onde que eu acho que tu podes dar algum ganho nele para talvez melhorar no entendimento da revista. Primeiro, no parágrafo 3 da introdução, é onde tu tenta fazer o however, né? Tipo, o que sabemos está muito bem escrito e aí o que não sabemos. Esse parágrafo eu não gostei. Especificamente esse parágrafo, eu acho que tu até tenta deixar claro para o leitor que isso nós não sabemos, mas a construção do parágrafo não me pegou muito bem. Parece que é um não sabemos tão não sabemos assim, tá? Então, e além disso, eu acho que daí faltou por que que é importante saber isso que não sabemos? Tá? Então, ali no parágrafo 3, não sabemos disso, mas faltou tu explicar mais de por que que isso é importante saber, já que nós não sabemos. Tá? Então, esse Ok. ponto eu acho que tu Show. pode melhorar bastante no parágrafo 3 da tua introdução, tá? Ok. Não que tu precise incluir na literatura, mas sempre quando eu vejo um trabalho que envolve um pouco de capacidades dinâmicas, uma outra citação RVB cabe. Citar ela ali, bota ela ali no meio. Então, ó, de acordo com a própria teoria que sustenta capacidades dinâmicas da RVB, não precisa fazer um parágrafo sobre RVB, não precisa, mas citar, ó, então isso vai de acordo com a teoria da RVB, que sustenta um pouco capacidades dinâmicas. Se tu não gostar dela, usa outra, mas cita alguma teoria mais pai ou mãe de capacidades dinâmicas, porque para alguns autores, dependendo da área que ele atua, ele ainda não enxerga capacidade dinâmica como teoria. Discordo que não seja, eu acho que realmente mas para alguns ainda não é. Então, às vezes, tu citar uma ou outra teoria, tu abraça mais esse leitor a teu favor. Então, um jeitinho de melhorar aí essa avaliação, tá? Benefits. Acho também que, embora seja uma excelente base de 729 casos de empresas portuguesas, poderias explicar se esses teus achados se eles se restringem mais a Portugal ou se eles são generalizáveis para os demais também. Se são mais para Portugal, que eu acho que geralmente quando é pequena empresa é muito importante fazer, talvez um parágrafo ali de por que Portugal, por que essa pesquisa em Portugal é relevante. A gente sempre faz Why Brasil, né? Então, Why Portugal, é a primeira vez que eu estou falando isso numa apresentação. Mas também, e aí depois dizer, não, embora isso seja importante para Portugal, ela é generalizável para outros locais do mundo por causa disso, disso, disso. Então, como não está falado, eu acho que falar sobre isso vai te ajudar. E, finalmente, aí uma preocupação que eu tenho desculpa, penúltima coisa. Não tem uma justificativa muito formal de por que tu estás usando o Fuzzy QCA, que não é tão comum encontrar em estratégia. Eu adoro o Fuzzy QCA, acabei de participar ontem de uma banca que eu co-orientei com Fuzzy, acho bem legal. As tuas representações gráficas estão bem legais, com aquela índice de força das bolinhas ficaram bem legais ali, eu adorei ver. Mas para muita gente ainda pode soar estranho. Então, bota umas 3 linhas lá de por que Fuzzy? Por que Fuzzy está melhor que regressão ou equação aqui? Por que que essa é a melhor escolha para esse trabalho? Achei que faltou essa fala tua, tá? E aí, sim, agora a última coisa. Eu sei que no Fuzzy ele tem um procedimento que existe a palavra causal. Ele tenta investigar o causal. Mas como a gente sabe hoje em dia, né, com o Nobel de Economia sendo vencido por econometristas, a palavra causal está muito na linha da experimentação, field experiments, etc. Então, dependendo se o teu avaliador for um cara muito experimental economista, que não está muito acostumado com Fuzzy, ele vai ler causal e vai dizer, no way, não tem, isso aqui não é causal, é uma pesquisa que tem um processo causal, o software te oferece um processo causal, o próprio software fala isso, né? É um passo causal, mas para um econometrista ele vai ver esse causal como tipo, não, isso aqui tem viés, isso aqui não é causal nesse sentido de causalidade. Então, talvez lá na metodologia explicar que, embora tu vais falar das tuas relações com causa, que é o que traz o Fuzzy, não é a mesma causa entendida necessariamente por econometria, em que eu tento fazer
a eliminação das variáveis de confusão e etc. O fuzzy, na verdade, ele tenta fazer isso, né? Mas de formas distintas, né? De formas distintas, né? Então, não é porque ele diz ser causal que ele é, né? Enfim, normalmente o econometrista vai entender que a causalidade está mais no método que na técnica, né? Então, só isso. Eu entendo a diferença, mas sempre quando eu leio causalidade, como eu já escrevi alguns artigos que buscam testar causalidade, eu já me incomodei um pouco com avaliadores que dizem, calma lá, causalidade é uma área de economia agora. Então, eles são extremamente saudosistas com isso. Então, como parece muitas vezes causalidade no teu trabalho, eu até tentei contar depois, Ctrl F, causal, ó, 8 vezes. Aparece 8 vezes a palavra causal no teu paper. Então, são oito momentos que um cara que não está convencido vai torcer o nariz no teu trabalho. Então, só para deixar claro isso. Desculpa dominar, não sei se querem responder alguma coisa ou não. Pode ficar à vontade aí. Não, eventualmente eu continuava a conversa, eu adicionava, porque genericamente concordo com os pontos que estás a levantar e, portanto, iria adicionar nesse contexto. Neste caso aqui, a componente da causalidade tem muito a ver também com a argumentação teórica, quer dizer, lá está, não tem tanto a ver com metodologia como com uma argumentação teórica de que o inverso não seria argumentado, não é? Portanto, podemos entrar por aí, mas de facto, agora, em retrospectiva, penso, é necessário estar a falar daquilo ali, ou basta fazer o argumento que fala por si e evita, se calhar, esse género de coisas. De que o FSKCA já é suscetível, porque o FSKCA leva muito a estas questões de então, porque é que isto está aqui assim? E se calhar aquela componente de conseguir estudar várias condições, porque é assim que tipicamente se fala no FSKCA, em conjunto é uma coisa que em regressões opera de modo diferente. Consegue-se estudar em conjuntos, mas de modo diferente. Não, Mas as minhas considerações são essas. Eu achei muito bom o teu trabalho, tá? É bem curioso de ler, tá super bem escrito. E eu gostei particularmente das considerações finais, quando tu fala das contribuições do teu trabalho. Tá muito claro e direto e muito... assim, não só o trabalho convence que realmente que essas são tuas contribuições, mas elas estão muito bem comunicadas. Então eu gostei bastante dos... Eu acho que você tem 1 ou 2 parágrafos lá nas considerações finais que falam sobre as contribuições. E ali está muito direto. Frases curtas, diretas, excelente. Achei muito bom mesmo. Uma forma muito direta de se comunicar. E, particularmente para quem é de uma linha mais positivista, a gente gosta de frases curtas assim. Então, para mim, soou muito bem, tá? Eu gostei. agradeço imenso. O artigo já sofreu bastante, já foi ali desconchavado, reenconchavado, tantas vezes que já não me lembro, mas fico muito contente que finalmente Legal, alguém legal. está um bocadinho melhor. Muito obrigado. Tá bem? Valeu. E concordo em geral com tudo, e realmente até dei uma vista de olhos rápida ao terceiro parágrafo e estava a olhar para aquilo e pensar, ok, não, É. consigo ver o ponto e com o resto Ali é respondo. o ponto mais central de vender o paper. E ali eu achei que faltou um tchan maior, assim, né? Para quem é de Portugal, se não entende o que é o tchan, depois procura no Eu- Google, aí tu vais achar bastante coisa de tchan no Brasil. Tá bem, André? Prazer, tá? Obrigado, também. É, ou o Ricardo, ou o Rodrigo, ou o Renato estão aqui, porque o nome de vocês não aparece aqui para gente. O vídeo agora é o de vocês. Eu vejo a Jurema e vejo a Solange aqui, mas não sei se são vocês. Professor, se eles não se manifestarem, podemos dar sequência no da Bruna? Por favor, vamos adiante. Eu Tempo só é estou aqui dinheiro. Bruna, como ouvinte, tá? ah, Me interessam dos temas aqui, mas eu não sou nenhuma coautora aqui. Então, eu Tá acho que a bem. pessoa não veio, mas não sou eu, não. Tá então bem. tá bom, Obrigado, Solange, Solange. bem-vinda aqui com a gente. Não, vamos Bruna, adiante. Time is money. vamos buscar a Bruna, só um pouquinho. Tá bem. Tu já terminaste o doutorado, André? Ou tu é aluno de mestrado? Como é que tu estás aí na situação? A ver se termino. Ah, ok. A ver se Com fica fé. entregue. No momento, É, estou trabalhando na parte espiritual do doutorado. por esta altura já é isso.
Ok, Queríamos ver se este artigo ficava e depois legal. seguimos. Vamos lá. Olá, eu sou a Bruna, mestranda em Ciências Contábeis e Administração da UNO Chapecó, e através deste venho apresentar meu trabalho intitulado Influência da Presença Feminina nos Conselhos de Administração na Responsabilidade Social das Empresas Listadas na B3. Brevemente contextualizando a introdução, então, o perfil feminino ele sempre foi inferiorizado em relação ao perfil oposto, e essas condições também refletem no mercado de trabalho, onde elas estão inseridas também. Então, ao considerar as práticas ESG, é possível compreender que empresas que adotam essas práticas de ESG, elas tendem a gerar maior valor. O problema de pesquisa, então, qual a influência da presença feminina no Conselho de Administração na responsabilidade social das empresas listadas na B3, com o objetivo de analisar a influência da presença feminina no Conselho de Administração na responsabilidade social de empresas listadas na B3. O referencial teórico foi dividido em 2 subcapítulos. O primeiro, buscando o pilar social alinhado ao ESG, então, toda essa contextualização. E o segundo, então, voltado à presença feminina nos conselhos de administração e a relação ao pilar social do ESG. E nesse subcapítulo, então, apresento a hipótese de pesquisa, que é a presença feminina nos conselhos de administração de empresas listadas na B3 influencia positivamente as práticas do pilar social do ESG. A metodologia da pesquisa, ela é uma pesquisa descritiva, quantitativa, por meio de um resultado, então, representado de forma estatística e documental quanto aos procedimentos, e os dados utilizados serão obtidos através da base da Refinitiv. População da pesquisa, composta por empresas de capital aberto listadas na B3, que possuem dados completos entre os anos de 2019 a 2022. Nessa tabela, então, apresento a amostra das empresas por ano e por setor. Então, conforme perceptível, ela é caracterizada por um painel não balanceado, e a quantidade de empresas analisadas em cada ano varia de 94 a 114 empresas. Então, ao longo dos 4 anos, obteve-se 409 observações. Nesse quadro, então, apresento o construto da pesquisa, apresentando as variáveis utilizadas nessa pesquisa. E para analisar a influência da presença feminina no Conselho de Administração das empresas listadas na B3 no pilar social do ESG, operacionalizou-se a técnica de regressão linear múltipla por dados em painéis, conforme, então, demonstra a equação 1. Então, o procedimento para a coleta de dados constituiu na busca por informações através da base de dados da Refinitiv, e, então, a operacionalização do estudo, tratamento, manipulação dos dados aconteceu através do software Stata. Apresentação e análise dos resultados, então, através da tabela número 2, apresento as estatísticas descritivas das variáveis, incluindo mínimo, máxima, média e desvio padrão. Na tabela 3, a correlação de Pearson e Spearman entre as variáveis, onde a variável DSG, então, ela tem correlação significativa positiva com MCA, com a variável MCA, que é as mulheres no conselho de administração, com o tamanho, a variável tamanho, e com o tamanho do conselho de administração. E também uma correlação menos significativa com a alavancagem financeira. Então, isso indica que empresas com maior desempenho sustentável tendem a ter uma maior participação feminina nos conselhos, maior o tamanho e maiores conselhos de administração. Ao analisar a variável MCA, percentual de mulheres no conselho de administração, observa-se que a mesma ela possui correlação positiva com a variável DSG, com o tamanho e também com o tamanho do conselho de administração. Isso significa, então, reforçando a ideia de que a presença feminina nos conselhos ela está associada a práticas sustentáveis,
ao tamanho das empresas e também aos seus conselhos. Ainda a variável tamanho, então, ela se correlaciona positivamente, significativamente, com as variáveis DSG, com a variável tamanho do conselho de administração e ainda a alavancagem financeira, significando então que empresas maiores tendem a ter automaticamente conselhos maiores. A variável tamanho do conselho de administração, ela está correlacionada significativamente com a variável DSG, com o tamanho e também com a alavancagem financeira, indicando que conselhos maiores, então, eles estão associados a melhores práticas sustentáveis e o tamanho maior da empresa. A variável alavancagem financeira, ela está correlacionada negativamente, mas significativamente com a variável MCA e também ROA, e correlacionada positivamente com o DSG, o tamanho e o tamanho do conselho de administração, indicando assim que empresas com maior investimento em ativos fixos tendem a ser maiores e terem melhores práticas sustentáveis. Em relação à variável ROA ainda, então, ela tem correlação negativa, porém significativa com a variável MCA e também com a variável AF. Então, ainda na tabela 4, temos a tabela da influência da presença da mulher no conselho de administração e demais fatores sobre a divulgação do pilar social. Então, verifica-se através dessa tabela que o modelo de regressão ele é significativo ao nível de 1%. Com base nos resultados, é possível confirmar, então, que as variáveis MCA, tamanho, e tamanho do conselho de administração, elas apresentam coeficientes positivos significativos, resultando, então, que a presença de mulheres no conselho de administração, tanto o tamanho da empresa e o tamanho do conselho de administração, eles estão relacionados positivamente com o desempenho social geral. Então, afirma-se que a presença de mulheres nos conselhos de administração tem um efeito positivo e altamente significativo na divulgação do pilar social. O tamanho da empresa e o tamanho do conselho de administração tem efeito significativo na divulgação do pilar social. E em relação à variável alavancagem financeira, ela teve um coeficiente negativo não significativo, que indica que a alavancagem financeira não está relacionada ao desempenho social geral. Já a variável ROA, então retorno sobre o ativo, ela teve um coeficiente positivo, porém não significativo. E fazendo uma análise geral, então, é possível concluir que as variáveis mulheres no conselho de administração, tamanho e tamanho do conselho de administração, tem impacto significativo na variável dependente, que é o desempenho social geral, confirmando o que mencionou a hipótese 1. Então, as considerações finais, contribuições futuras, é apresentar o fortalecimento capaz por meio da responsabilidade social vinculado ao trabalho das mulheres, então, e algumas limitações de pesquisa, a representatividade de mulheres envolvidas nos conselhos de administração de empresas pode ser considerado uma limitação. As referências bibliográficas. Bora lá? Bora lá. Bruna, parente da Natália, não? Sou prima da Natália. Ah, legal. Natália foi minha colega de mestrado na Univale. Bacana. Legal, prazer, tá? Prazer. Vamos lá. Eu tenho uma aluna de doutorado que defende na sexta-feira, dia 13 de dezembro, uma sexta-feira 13, sua tese de doutorado aqui na Univale, sobre o tema de... ela fez a tese em 3 artigos, né? Um dos artigos é justamente esse papel
entra um pouco do papel da mulher na parte social, mas bem, assim, diferente do que tu fizeste, tá? Mas, em primeiro lugar, parabéns, tá? Eu gosto bastante quando a variável dependente de um trabalho de estratégia, de governança, não é sempre performance, né? Performance. Eu gosto quando a gente sai dessa mesmice, é uma variável muito agregada, né? É difícil demais a gente saber o que mexe na performance de uma empresa, então quando tu fala com relação à divulgação de relatórios, poxa, é tão mais fácil de entender que realmente um ser humano pode alterar a forma de divulgar do que como que um ser humano pode mudar a forma de desempenho de uma empresa que depende de 1 bilhão de coisas. Então, gosto quando a variável dependente ela é mais curta no storytelling do processo. Então, parabéns pela escolha do trabalho aqui, tá? Já acabaste o mestrado? Estás acabando? Estás no meio? Como é que estás? Estou na fase de dissertação. Tá, Até então março eu defendo, se Deus quiser. Então tá. Eu vou te falar algumas coisas aqui que eu falaria se fosse banca ou se fosse também para o trabalho e para a revista, tá? Eu acho que para a revista tem um espacinho um pouco maior de tempo ainda, então eu vou adotar um pouco mais de banca aqui mesmo, tá? Primeiro, tu tens um vício de escrita que é uma frase, um parágrafo pequeno e muitas vezes uma frase só. É bem comum o teu parágrafo ser uma frase só, um parágrafo de 4 linhas, 5 linhas e uma frase só. Quando muito, duas. Então, os meus orientandos também acontecem isso, tá? É bem comum, a gente na fase do mestrado tá bem seguro com o tema, tá bem seguro com a escolha, tá bem seguro com a escrita, tá inseguro com absolutamente tudo, né? Não tem nada que deixe um mestrando seguro, né? Essa é a grande verdade. Então, um material que eu gosto de passar para eles, Bruna, que eu vou te deixar aqui no chat também, são 2 páginas da Duke University sobre como construir um parágrafo no padrão MIO. Main Idea, Evidence, Analysis e link com o próximo parágrafo. Então, essa formatação de parágrafo acadêmica é muito boa, tá? Eu particularmente uso bastante. Ela é bem libertadora, porque às vezes tu não sabe muito o que escrever e tu não sabe como escrever, aí são 2 inseguranças. Com esse padrão, tu passa a ter uma só. O que escrever? Porque como eu vou escrever, eu já sei. Então, isso te liberta muito daquele domingo à noite que as tuas ideias não saem. Então, isso te liberta bastante, tá? Então, isso aqui eu passo para meus alunos e eu uso bastante isso aqui também. É um formato de parágrafo bem tradicional na academia, principalmente americana, tá? O europeu muda um pouco, mas nos Estados Unidos funciona e para mim funciona bem, tá? Primeiro ponto é esse. O segundo, a tua introdução ela vai começando bem, mas a partir de certo momento ela vai virando fundamentação teórica. Tu não fazes a vertente de o que sabemos, tu deixa claro, e aí falta aquele o que não sabemos com força. O André tentou e ficou assim, passa, mas dá para melhorar. O teu não está claro isso. Então, assim, falta um parágrafo que começa com no entanto. Então, mulheres ajudam, a governança é ótima, a diversidade é maravilhosa, no entanto. Então, tem que ter um parágrafo que começa com esse no entanto, para deixar claro para o leitor que foi aqui que a Bruna pegou alguma coisa que o mundo não conhece. É aqui que a Bruna aparece pela primeira vez no trabalho. Então, isso é importante ter lá esse no entanto aí, tá? Então, isso lá na tua introdução. Não aparece, e aí não é uma obrigação, mas tu pode ser questionada, não aparece ao longo da tua fundamentação teórica uma teoria. Tu trata de ESG, que é um fenômeno. Não tem uma teoria sendo defendida ali. Então, tu vais usar teoria, tu vais usar o fenômeno da diversidade com teoria da agência, tu vais puxar um pouco resource dependency, tu vais usar qual teoria que tu vais usar para argumentar como que uma mulher é capaz de melhorar, ou melhor, como que a presença feminina é capaz de melhorar a divulgação dos relatórios de um ponto de vista teórico. Tu podes fazer isso pelas características pessoais, etc., mas é muito bom que haja uma teoria explicando como que isso funciona também. E isso não tem. Então, tu não fazes menção, pelo menos eu não encontrei uma menção a uma teoria mãe, digamos assim, né? Olha, eu estou abraçada nessa teoria. Se tu dizer que eu estou errado, reclama com quem criou a teoria. Não aparece isso, então eu acho importante que apareça, tá? Beleza, esses são os pontos mais centrais, assim, de defesa da tua ideia, que eu acho que são importantes. Quando tu cai para método, aí eu tenho alguns pontos que são os seguintes, tá? Tu estás trabalhando com dado em painel, não fica claro se tu estás usando efeitos fixos ou aleatórios. Como tu não cita o fixo, eu deduzo que seja o aleatório. Eu não sei qual foi o comando do Stata que tu usou, deve ter sido xtreg, né? Deduzindo aqui mais ou menos. Mas se tu não usasse nada por padrão, ele vai rodar então no aleatório. Deixa claro isso no trabalho, tá? Em tu tendo usado dados em painel, a tua equação está errada, tem que ter IT,
porque quando é painel, é a empresa I no tempo T, ali não tem isso, é só a tua regressão é uma regressão do LS tradicional. Se ela é uma painel, ela tem que ter a função IT ali, inclusive, se é efeito fixo, tem que ter o coeficiente de inclinação da reta lá individualizado por empresa I também, então isso tem que fazer. Eu achei que tu poderias ter tido um pouco de atenção, se tu parar para olhar na tua tabela da estatística descritiva, Bruna. Deixa eu chegar lá de novo aqui para não perder muito tempo. Lá nas estatísticas descritivas, tu fala que tu usa o tamanho da empresa em log, então ali beleza, tu faz um tratamento, digamos assim, para algum problema de dados extremos, né? Mas se tu olhar para alavancagem financeira, o tamanho menor é 0 e o maior é 196, então isso aqui pode te dar um pouco de trabalho de entendimento, né? Pode ter sido um dado extremo que está puxando a tua regressão para um determinado local. E a mesma coisa também o ROA, que ele vai de menos 30 a 106%, no caso, né? 1,06. Não são dados tão extremos assim, mas talvez fosse aconselhável tu fazer a insoriação dessas variáveis, né? Não sei se tu fez, não sei se ela já ficou assim insoriada, mas talvez tu insoriar essas variáveis possa ser um pouco relevante para melhorar um pouco a interpretação do modelo, tá bom? E aí, finalizo falando duas coisas sobre a interpretação do modelo em si. A primeira, que é um erro mais conceitual. Tu usa a palavra influência e impacto, muitas vezes. Influência e impacto, influência e impacto. A influência das mulheres, o impacto dessa variável. As palavras, o vocábulo influência e impacto, eles estão muito relacionados com a mesma coisa que eu falei com o André agora há pouco, que é causa e efeito, metodologias causais. Por mais que tu esteja usando um dado em painel que melhora um pouco algumas coisas, mas ainda não tem uma metodologia causal, não tem um teste de robustez causal, uma estratégia de identificação causal no trabalho, tá? Então, tu usar a palavra influência e impacto pode soar um pouco leviano para quem gosta de entender causalidade. Então, eu iria para uma linha de relação e associação, tá? Usa a palavra relação, associação. Tu estás fazendo isso realmente. Não dá para assumir que essa associação é uma influência. Dá para assumir que ela é só uma associação até aqui. Talvez seja uma influência, mas a gente não, na tua equação não dá para chegar nesse grau de granularidade, digamos assim, né? E aí, para finalizar a interpretação, uma coisa que os meus alunos de mestrado fazem também, que eu tento pegar no pé, e que eu estou escrevendo um artigo que vai ficar bem legal, que eu vou levar ele para passear, igual meu cachorro, muito em breve, que ele está ficando pronto, que é tu interpreta a equação exclusivamente do ponto de vista significância. Tu não deixa claro para o leitor o que é o tamanho daquele coeficiente. Então, numa regressão, ele mostra que é 0,12. 0,12 o que é? Por cento? Então, a presença feminina melhora em 12% a qualidade do relatório? É isso? Não sei. Então, precisa haver uma adequada interpretação do tamanho do teu coeficiente. Tá? Isso não é feito ali para nenhum dos coeficientes. O aluno de mestrado, geralmente, ele roda. Deu significativo? Glória a Deus, acabou, meu trabalho está confirmado, posso defender o mais breve possível. Então, não, a ciência não pode parar na significância, ela tem que ter a significância e o tamanho do efeito. Inclusive, o tamanho do efeito é mais relevante que a significância, na verdade, né? E como a gente aprende e a gente vai para uma aula de estatística muito com medo, sempre apreensivo, é muito comum a gente aprender significância e esquecer de lidar com o tamanho do efeito, tá? Então, não deixa de falar de tamanho do efeito, que é muito importante aqui no teu trabalho, tá? É o que vai trazer o que o André fez muito bem feito lá na contribuição empírica, na contribuição para o campo. Esse trabalho é significante. Então, ter mulheres no conselho melhora em 0,001 a qualidade. Então não melhora, né? 0,01 não melhora. Vamos ser sinceros, não melhora. Agora, 12%, poxa, 12% melhora. Então, tu tens que ser capaz de dizer o quanto que melhora, e ao interpretar isso, tu vais ter uma melhor contribuição. A contribuição do teu trabalho vai estar mais clara. Só para finalizar, nas considerações finais, não fazes também o resgate da teoria. Então, tu cita lá, fala, mas não tem um artigo com quem tu te comunica, não tem uma teoria que tu contribui ou refuta, ou melhora, ou adiciona, ou radicaliza. Falta trazer, então, lá nas considerações finais essa parte aí, tá bom?
Mas é isso. Na apresentação, eu achei que foi bem. Eu achei que tu não precisa passar tanto tempo explicando matriz de correlação. Geralmente, matriz de correlação só está ali para o leitor. A gente não usa ela porque ela é univariada, então não serve para. A regressão é muito mais rica em informação do que a matriz de correlação. Então, não precisas perder tempo explicando matriz de correlação. Tá bom? Mas é isso aqui. Eu gosto do trabalho, é um tema que me interessa também. Eu também pesquiso isso, então não vou entrar muito no mérito de teorias, porque a gente fica muito tempo falando aqui sobre isso, né? Então, tentei ir mais para como é que está a formatação do teu trabalho e o que ele está comunicando, tá bom? Perfeito, Jefferson. Obrigada aí pelas considerações. Com certeza vamos ajustar aí, fazer alguns ajustes para uma possível publicação em seguida, né? Muito válido Maravilha. também o link que você me encaminhou aqui no chat. Já vou acessar aí para ficar por dentro também. Obrigada. Tá bom, valeu. Eu vou postar em algum lugar, provavelmente no meu LinkedIn, depois o link para a banca da Ana Passos, que é uma aluna muito, muito, muito boa que nós temos na Univale. Estou com o coração partido que ela vai defender esse ano. E perder essa aluna para a gente vai ser uma baixa muito grande. Ela é muito boa. E talvez te interesse assistir aí a banca dela. Não é exatamente o teu tema, mas é correlacionado. E às vezes já é suficiente, né? Então, tá Com bem? certeza. Valeu. Obrigada. Valeu, tchau, Posta o tchau. link do seu LinkedIn depois, Jefferson, também. Pro Tá, tema, tá porque o bom. meu tema é o mesmo dela e eu também me interesso por Tá ESG. bem? Show. Maravilha. Já vou botar aqui o meu pessoal aqui. Isadora, agora vamos a você, tá bom? Vou Tá buscar teu certo. vídeo aqui. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à apresentação do artigo O Impacto da Estrutura do Conselho de Administração e da Adoção da Certificação ISO 9001-2015 no Risco de Mercado das Organizações do Segmento de Bens Industriais da B3. Esse artigo foi elaborado por mim, Isadora Farias, com orientação do professor Daniel Barbosa. O contexto apresentado no artigo é de um mercado cada vez mais competitivo, com a necessidade de transparência e qualidade das informações para a tomada de decisão. Dentro desse contexto, nós temos a governança corporativa e a ISO 9001-2015. A governança corporativa, ela direciona as estratégias e fundamenta a cultura organizacional, servindo como orientação para o processo decisório das organizações. Entre os principais agentes da governança está o Conselho de Administração, responsável por fiscalizar as ações da diretoria e buscar a redução da assimetria informacional, além de outras funções. Além de adotarem boas práticas de governança corporativa, as empresas também buscam outras boas práticas, como, por exemplo, a adoção da ISO 9001-2015. A governança, o conselho e a ISO 9001 são ferramentas dedicadas à mitigação dos riscos nas organizações. Esse trabalho busca responder à seguinte questão de pesquisa: qual a relação entre as características do Conselho de Administração, a adoção da ISO 9001 e o risco de mercado das organizações do segmento de bens industriais da B3? Foi escolhido o segmento de bens industriais por diversas razões. Dentre elas, a indústria brasileira representa 25,5% do PIB nacional, 21,2% dos empregos formais, quase 70% da exportação de bens e serviços, quase 35% da arrecadação de tributos federais, quase 70% dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento e 1,5% de toda a produção industrial do mundo. Em relação à fundamentação teórica, foi apresentado gestão de riscos e ISO 9001. O risco é o efeito da incerteza, e o gerenciamento de riscos é um ponto importante a se considerar, porque ele está relacionado com a própria sobrevivência da organização e com a criação de valor dessa organização. A ISO 9001, na versão 2015, que é a versão atual em 2024, é uma ferramenta de padronização de processos que abrange o processo de tomada de decisão da alta direção e análise de riscos, buscando tornar o processo da organização sustentável, atendendo aos requisitos do cliente e das partes interessadas, com alcance nos riscos da organização. A primeira hipótese do trabalho se dedica a entender a relação entre a certificação ISO 9001
e o risco de mercado, sendo formulado da seguinte maneira: a presença da certificação ISO 9001 reduz o risco de mercado. Em relação à governança corporativa e conselho de administração, a governança ganhou força a partir do final da década de 80, com abusos de poder cometido por acionistas majoritários, CEOs ou administradores, além de erros e fraudes envolvendo grandes quantias monetárias. O conselho de administração é um dos agentes da governança corporativa e tem várias funções, sendo a principal delas fiscalizar a diretoria, interagindo com a diretoria independente, garantindo que as demonstrações financeiras retratem fielmente a situação econômica da empresa. Devido à importância do Conselho de Administração, faz-se necessário avaliar a relação entre as características do Conselho e o risco de mercado das empresas. Então, assim, nós temos a segunda hipótese. As características da estrutura do Conselho influenciam no risco de mercado. Em relação à estrutura do Conselho de Administração, foram elegidas algumas variáveis para que nós pudéssemos avaliar essa estrutura do Conselho. Então, foram elas, com embasamento na literatura: percentual de mulheres, percentual de conselheiros independentes, percentual de conselheiros suplentes, percentual de conselheiros formados em finanças e áreas afins. A partir da escolha das variáveis, foram formuladas as outras hipóteses do trabalho. O percentual de mulheres no conselho de administração influencia o risco de mercado. O percentual de conselheiros com formação em finanças e áreas afins no conselho de administração influencia o risco de mercado. O percentual de conselheiros independentes no conselho de administração influencia o risco de mercado. O percentual de conselheiros suplentes no conselho de administração influencia o risco de mercado. A metodologia adotada foi de uma pesquisa descritiva, explicativa, exploratória, longitudinal e com abordagem quantitativa. Foram analisadas 43 empresas do segmento de bens industriais da B3 para o período de 2020 a 2022. As características do Conselho de Administração foram consolidadas através do Índice do Conselho de Administração, ICA, que foi criado para esse trabalho. Foi um índice criado por nós, para avaliação, por nós autores, para a avaliação da estrutura do conselho. O cálculo do risco de mercado, também chamado de risco beta, foi realizado via KPM, através do programa RStudio. Foram considerados os preços diários das ações de cada companhia, listadas para os anos de 2020, 2021 e 2022. A informação da certificação ISO 9001 foi coletada para as 43 empresas da amostra, através de sedes institucionais e da plataforma Certifique, sistema de gerenciamento de certificados disponibilizado pelo Inmetro. E foi utilizada a regressão de dados em painel com efeitos aleatórios via software Stata, com nível de significância a 10%. Essa aqui é um resumo de todas as variáveis que foram utilizadas com as suas respectivas fontes. Então, como eu falei, todas as variáveis que foram utilizadas no trabalho foram embasadas também na literatura. Como resultados, os resultados mostraram que os conselhos têm, em média, 15% de presença feminina, 32% de conselheiros independentes, 42% de conselheiros com formações em áreas de finanças, 61% de conselheiros suplentes, apesar da presença de suplentes contrariar recomendações do IBGC, e 41% das empresas da amostra possuem certificação ISO 9001-2015. O resultado da análise de regressão de dados em painel, que há uma relação entre o valor do ICA, o Índice do Conselho de Administração, e o risco de mercado, demonstrando que a presença do conselho influencia no risco de mercado. O fato se repetiu para a adoção da certificação ISO 9001-2015, que demonstrou uma influência no risco de mercado, reduzindo o risco, e para o percentual de conselheiros independentes, que também influencia no risco de mercado. Em oposto, as demais hipóteses avaliadas, que foram o percentual de mulheres, percentual de conselheiros independentes e percentual de conselheiros formados em finanças, não apresentou significância no teste estatístico, o que implica em não influenciar no risco de mercado.
Isso significa que sozinhas elas não têm o poder de afetar o risco, mas atuando em conjunto, elas conseguem alterar a estrutura do conselho e assim influenciar o risco de mercado, fato demonstrado através do teste estatístico do ICA. Entre as restrições do artigo estão as dificuldades em encontrar as informações a respeito das empresas com certificação ISO 9000 em 2015. Por isso foram utilizados sites institucionais e a plataforma Certifique. Pouca literatura sobre conselheiros suplentes, poucos dados disponíveis em todos os anos, de forma completa, e não utilizar também o nível de governança segundo a B3. Aqui os nossos resultados. E Bora nós. Isa, desculpa, eu não peguei no começo, tu era aluno de mestrado e doutorado de contábeis, era isso? Mestrado, né? eu sou mestrado em administração e controladoria, mas a minha linha de pesquisa é na parte de organizações e estratégia. É porque o Ok, programa é em administração e controladoria. ok. O teu orientador tem um pezinho mais em finanças barra contabilidade. Isso, o Ok. orientador desse artigo. Mas é Ah, uma ok. coisa que me interessa, assim, eu Entendi. vim do mercado e eu, assim, passei por várias áreas, entre elas a parte de compliance, parte de governança, então Uhum. é uma Tá área que me ótimo. interessa bastante. Tá show. Maravilha. Então vamos lá. Com relação à tua intro, tá? Eu achei assim, o que eu falei para a Bruna agora há pouco cabe um pouco para ti também, Eu anotei. no sentido de eu sempre penso assim, ó, uma introdução começa, né, com o que é X e o que já sabemos sobre X. X não o X da regressão, o X é o teu fenômeno que está investigando, né? Então, o que que é? Então, já dá o conceito logo no primeiro parágrafo e já mostra o que a gente já sabe sobre esse X, né? Então, olha, vou falar aqui sobre risco de mercado e vou falar aqui sobre conselho versus ISO com relação a risco. Então, já dá o conceito do que tu entende para o risco de mercado e como que o conselho e a ISO seriam capazes, de acordo com a literatura, de melhorar isso. Aí vem o que a gente não sabe ainda. Por que que às vezes uma ISO não é capaz? Por que que às vezes o conselho junto com a ISO é capaz? Então, lendo o teu título, a impressão que eu tive é que tu ia juntar essas duas coisas. O fato de eu ter conselho e ter ISO ao mesmo tempo com relação ao risco de mercado. Então, eu deduzi que haveria aqui uma moderação, né? Um efeito moderador na regressão. Não foi o caso ali, mas tudo bem. Então, talvez o teu título está levando a um entendimento de que quando as duas coisas acontecem juntas, será que a gente tem Y? Então, talvez o teu título pode dar uma analisada nele para não incorrer nesse risco do leitor, tá? Como eu achei que fosse mais para contabilidade, não é comum, é, não é incomum, não é incomum alunos de contabilidade não citarem teorias. Na administração é mais incomum. Então, se tu és da ADM, como tu falou, talvez houvesse ali alguma necessidade de trazer alguma teoria mais firme, não só citar artigos anteriores, mas qual é a teoria que justifica a estrutura de um conselho de administração melhorar, né, o risco de uma organização. Então, tu podes ir por teoria de agência, podes ir... A própria ISO, né, é um mecanismo de governança, vamos entender assim. Então, a gente poderia entender que essas duas ferramentas, elas são ferramentas capazes de reduzir conflitos e reduzindo conflitos, assim se reduz também risco. Então, dá Professor, para mas eu entender. falo rapidamente da teoria da agência. Agora, assim, eu não aprofundei, né? Foi isso? Isso, não. Quando eu falo de usar ela, não é citar, é dizer assim, ó, por que que um conselho de administração diverso, disperso, como tu cita, qual é o mecanismo? Como é que isso faria tu chegar num menor risco de mercado? Então, por exemplo, tu tens que me convencer que isso é verdade antes de eu olhar para os teus dados. Então, tu tens que dizer, olha, um conselho de administração mais diversificado, ele é capaz de reduzir as assimetrias de interesse entre os shareholders, porque vários shareholders vão estar representados num conselho. Ao ter essa macro representatividade, reduz-se assim um dos temas centrais da teoria da agência, que é a assimetria de interesse e assimetria de informação. Ah, Logo, entendi. reduzindo-se a simetria de interesse e informação a partir de um conselho diverso, entende-se que essa empresa vai ter menos conflito e, ao ter menos conflito, ela está exposta a menor nível de risco. Então, essa explicação que eu acabei de dar
ela é uma explicação teórica de como que o mecanismo da teoria da agência explica por que que o conselho diverso diminui a simetria de informação e automaticamente risco. Então, tu tem que ser capaz de me convencer só na teoria. E tu não usa a teoria da agência para fazer essa linha de raciocínio, entendeu? Então, quando eu falo usar uma teoria, não é fazer. A teoria da agência nasceu com Berlin Means e Jensen Macklin. Não é fazer o background da teoria. É usar o pressuposto teórico da teoria para explicar os teus argumentos, entendeu? Então, é o que a gente chama de mecanismo teórico. Isso é um mecanismo teórico, a construção do mecanismo teórico. Então, acho que isso faltou ali na teoria, tá? Com relação ao trabalho empírico daí, eu, assim, poderias ter explicado um pouco melhor. Eu acho que é um pouco intuitivo, na verdade, por que que tu foi para bens industriais, né? Tem mais a ver com ISO, né? Tem mais a ver com a função de uma ISO, né? Mais comum que isso aconteça, mas uma coisa é eu achar que isso faz sentido, outra coisa é tu deixar escrito, estou escolhendo esse setor por causa disso, disso, disso. Então, escreve lá, não deixa o leitor tomar suas próprias conclusões. Bosta lá, Mas eu escolha. citei lá porque é responsável por 1,5% da produção mundial, Não, mas 70% da não é, pesquisa não e é a P&D. justificativa, não é a justificativa do tamanho dele, é a justificativa de por que que essas variáveis que tu estás investigando são particularmente importantes nesse setor. Porque se fosse por representatividade do setor, tem outros até mais representativos. Entendeu? Então, bom, já que a gente fala de ISO 9001, procedimentos metodológicos, uma ISO que organiza processos, pô, numa indústria faz muito sentido, está muito claro o processo, numa indústria grande, maior, mais sentido ainda. Então, já que eu vou investigar o papel de ISO, faz muito sentido eu investigar ISO em indústrias de bens industriais. Absolutamente correta Entendi. essa linha de raciocínio, deixar isso claro lá melhor, tá? Então, uma coisa é justificativa da representatividade do setor no mundo. Outra coisa é justificativa de por que que esse setor capta bem o que que tu queres investigar nesse fenômeno. São duas coisas separadas, tá? Então vamos lá. Eu tenho um pouco de preocupação de para onde vai esse artigo depois. Se for um professor, um avaliador muito financista, CAPM tu pode sofrer. Não que não seja útil, é um prêmio Nobel, então não tem. Quem é o Jeff para criticar CAPM, né? Não é meu papel criticar CAPM aqui. O meu papel é o pessoal de finanças, eles saem no pano quando falam em CAPM, se eu uso FAMA, se eu uso CAPM puro do Sharp, se eu, sabe? Então, talvez se tu ficasse só com beta, tu perderia muito do teu trabalho e ficar só com o beta do CAPM, já é um indicador de risco de mercado. Ou, às vezes, volatilidade das ações no ano, já é um índice de risco de mercado também. Então, eu acho que a briga que tu terias, que tu terás na hora que tu mandar para uma revista, pode ser um pouco menor. Então, já que tu tens o CAPM puro, às vezes testa teus resultados junto só com o beta. Pô, Jeff, ficou muito parecido. Vai com o beta, cara. Vai com o beta e diz, também rodei com o CAPM, deu muito parecido. Mas vai com o beta. Eu acho que o beta ele vai te isentar de alguns conflitos desnecessários com os preciosismos da turma de finanças com o CAPM, assim, sabe? Eu já vi muito debate que não acabou, não acaba, o debate não acaba. Se a gente visse debates longos que acabam, tudo bem, vale a pena, mas os debates não acabam, o debate do CAPM ele é infinito, então fica um pouco alerta com isso, tá? Então é uma Tá dica certo. de quem já tentou usar CAPM e apanhou até no céu da boca e não tem solução, então vamos usar o CAPM junto com outro também, tá tudo certo. É infindável, e como não tem uma resposta final, no fim tu fica lá refém do avaliador. Tudo que o cara mandar fazer, tu vai ter que fazer, e fica um trabalho chato, nem é mais teu trabalho, é o trabalho do avaliador, no fim das contas, e enfim, não é legal. Beleza. As tuas tabelas me estranham um pouco, porque sempre quando eu rodo em Stata, que eu vi que foi o que tu rodou também, eu uso muito o comando Alt-Reg2, que é muito comum ser usado, tá? Tu pegasse os dados do Stata e fizesse a tua tabela, né? Às vezes... Foi, eu É, coloquei, usei o comando reg, eu não lembro agora, eu também até abri isso. enquanto você falava da Bruna, mas acabei esquecendo. Mas Tá. é o reg para rodar em painel, Isso, é o né? XT-Reg, tá? Quando é É o painel, é XT-reg, XT, pronto, que é esse mesmo, o Xtreme. XT-reg. Isso. Depois de rodar isso, se tu rodar o que eu acabei de botar no chat agora, que é o Alt-Reg,
ele vai pegar aquela regressão do jeito que ela está no Stata e vai te jogar ela automaticamente numa tabela pronta para tu botar no Word. Então, é um Hum, comando que pega aqueles dados do Stata e joga numa tabelinha prontinha para ti. Então, ele fica mais fácil de entender, porque como a maioria das pessoas que usa o Stata usa o comando alt-reg, ele já vem padronizado. Então, eu bato o olho, já estou entendendo. O teu, eu estou tentando entender se aquilo é o P do F, é o P do Z, é o P do T, é o P... Então, fica menos intuitivo para quem já está acostumado a lidar com dados em painel, que é o meu caso, né? Eu praticamente 90% do que eu faço na pesquisa acadêmica dá de painel. Estou entrando um pouquinho agora em experimento, mas também apanhando até no céu da boca. Então, vamos voltar para o dado em painel. Então, nessa linha, Isa, os teus achados, a formação da variável fatorial me agrada. Eu acho que tu fazes isso e eu acho que é uma boa ideia tu fazeres isso, tá? Porque realmente ficção fica muita variável e elas vão ser multicolineares, então vai dar problema. Então, me agrada o fato de tu fatoriar essas variáveis. Eu particularmente uso isso também, eventualmente, quando preciso, tá? E vejo muitos papers usando também, então isso é uma boa escolha tua e do teu orientador, ou do coautor, na verdade, né? Tem alguns pontos que eu não ficou muito claro para mim nas tabelas, como é que tu estás operacionalizando o P? E eu te dou um exemplo especificamente na tabela 3, quando tu usas a nota nível de significância 10%. É menos comum, geralmente a gente usa 5. Quando tem 10, é porque tem 1, 5 e 10. Então a gente usa as três, né? Então usar nível de significância 10 causa um pouco de estranheza só o 10. Se está o 10, 5 e 1, tudo bem. No teu caso está só o 10. E aí uma coisa que me estranhou um pouco também nessa mesma tabela é que, teoricamente, então, né, todos os casos que tem menos de 10 de p-valor, tu botaria um asterisco, que é uma função que tu usas ali. Se tu olhar na tabela 3, só a primeira tem. Tem ali o endividamento, também está menor que 10, também poderia ter um asterisco. ROA, também está menor que 10, também poderia ter. Intangível, também está menor que 3, também poderia ter. E assim por diante. Então não fica claro por que tu tomasse essas decisões de botar só na... É porque tua variável de interesse, as outras, tipo assim, as outras eu nem tô olhando. exatamente, porque as demais eram só de controle, então eu Entendi. não Não, tava, mas eu tava olhando a de controle, mas o meu interesse era mais no ICA e na ISO, por isso que eu tava olhando para entendi. eles, mas eu vou Não, colocar isso mas também. a significância bota em tudo, tá? Inclusive esse comando alt-reg, quando tu dá um enter nele, ele já faz isso automático para ti. Se é menor que tanto, ele já bota o asterisco para ti lá e já facilita a tua vida, tá? Então, tem Então, um no caso aqui, videozinho. eu teria que dizer que também, no caso do ROA, que é o retorno sobre ativo, também foi significante. Então, ele influencia também, o retorno sobre ativo também influencia o risco, né? Perfeitamente isso, estás corretíssima, tá? Então, aí nesse ponto. E dá uma atençãozinha para a tabela 5, que é quando tu dizes o seguinte: o percentual de conselheiros independentes apresentou. Não é aqui, onde é que está? Na tabela 5, olha para a tabela 5 depois do teu trabalho, tu vai ver que tu Certo. botou um asterisco na mulher, na primeira linha. É percentual de mulheres, é. Isso, mas se tu olhar o P, ele é maior que 10. Então, não sei se tu digitou errado, era para ser 0,03 e tu botou 0,32. Então, um P de Ah, é 0,32, verdade. Foi a entendeu? digitação aqui. Vou Isso, olhar. então dá uma olhada porque você tá, daí soa um erro daí, né? Então no erro tu tem que corrigir isso. Então dá uma olhada depois nisso porque tu diz ter significância, mas ele está maior que 10. Então não teria no caso, né? Não, É, não, professor, não, não. Percentual de mulheres não tem significância. Foi tá. percentual Então de tu tem que tirar conselheiro o asterisco lá daí, né? suplente. Ah, tem que tirar o asterisco. Obrigada. Isso, é isso aí, tá? Então, essencialmente, assim, são as coisas que mais me apareceram. Assim como o da Bruna, tu também usa com bastante descompasso as palavras influência e impacto. Bastante, bastante, bastante. Como não tem aqui um controle causal, né? Um quase experimento, um RDD, um diff, um propensity score matching, tu não usa uma técnica econométrica que puxa mais para causalidade, as palavras influência e impacto, novamente, né? Elas soam mais causa e efeito. E como tu não É controlas porque para causa e efeito. eu entendi que era o impacto das variáveis do conselho no risco. Era meio. Eu entendi, posso estar errada, né? Uhum. Fica à vontade, Jefferson. Mas eu É, entendi que eu estava estudando causa e efeito. tu estás tentando, assim como nós todos estamos tentando, tá? Então, para tu chegar perto de causa e efeito,
tu tens que chegar num quase experimento, tu tens que chegar num experimento, tu tens que usar técnicas estatísticas que isolam completamente as outras explicações existentes para aquilo que tu encontrou. E quando a gente roda uma regressão com dados em painel, seja eu, seja tu, seja qualquer pessoa, a gente não está isolando todas as causas. A gente só está incluindo algumas, mas existem outras centenas de variáveis que poderiam estar na regressão e serem igualmente relevantes e que poderiam deixar de fazer aquela tua variável ser relevante. Então, quando a gente roda uma regressão, estatisticamente o que o software está te dando é uma associação. Na verdade, é um coeficiente de covariação. Um beta, ele é um coeficiente de covariação. Esse é o termo estatístico correto. E um coeficiente de covariação, ele pode ser causal quando tu controlou para tudo que poderia. Numa regressão, a gente não controla para tudo que poderia. Então, ele é só uma associação. Tu estás pesquisando literalmente uma relação entre variáveis, tá? Então, não só tu, Isa, não é um erro teu. Meus alunos fazem isso também. Todo mundo que aprende a rodar regressão acredita que está rodando causa e efeito. E não tá. É aquele memezinho famoso de não confunda correlação com causalidade. Sabe? Acontece bastante. Ah, entendi. Sabe? Então, o que tu tens aqui é uma relação. Estás correta, é estatístico, significante, tudo isso estás correto. Eu só não posso afirmar que essa relação é causal. Tu não podes. Talvez seja, mas tu não podes afirmar que é, tá? Então é só um cuidado estatístico aqui que tem que ter na hora de rodar esses dados aqui todos, tá bom? Na hora de interpretar esses dados todos aqui, tá bem? Então é isso para mim, tá? Obrigado por permitir que eu lesse o teu trabalho e os demais todos aí também, né? Prazer. Bruna, Ellen, André, Solange, todo mundo que participou aqui hoje, Jurema também, bem-vinda, né? As minhas leituras foram essas, né? Então, em alguns casos, eu tentei ir mais um pouco para uma contribuição que te ajude já direto na revista, que eu acho que o paper já está mais maduro, né? Em alguns casos, eu acho que o paper ainda tem alguns pontos a serem analisados, então eu fui mais para uma linha de banca, como se fosse uma banca, literalmente, né? Então, agradeço aí para vocês todos. Obrigado também, Gisele, por coordenar aqui a sessão e ajudar aqui com todos esses aspectos. E fico à disposição de vocês aí para o que precisar, tá, gente? Tá certo. Vou te adicionar no LinkedIn. Gente, vamos bater uma Valeu. foto? Um print, né, na verdade. Vamos lá, vamos lá. Só um minuto. Lá. 1, 2, 3. Eu quero dar os parabéns para vocês e dizer que eu vim aqui de metida Pronto. mesmo, porque eu sou qualitativa e estudo liderança feminina. E aí, por isso que eu vim aqui. O Jefferson vai lembrar de mim, sua amiga da Rose, lembra, Jefferson? Sim, sim. Aham, tudo bem? E prazer, então, aprendi bastante. Eu cada vez mais me convenço que eu tenho que ficar na qualitativa mesmo. Mas beijo, pessoal. Parabéns aí, sucesso nos trabalhos de vocês. Tchau, valeu. Tá, gente. Obrigado. Pessoal, Obrigada, parabéns, viu? obrigada. Tchau, Até. tchau. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.